Ao mesmo tempo, vi uma luz cerca de 35 graus acima do horizonte. Eu as vi por apenas 3 ou 4 segundos. Não havia som. Essas coisas podem se mover na baixa troposfera, podem existir na estratosfera, a 15 km, ou na ionosfera, de 80 a centenas de quilômetros de altura. Não sabemos tudo o que gostaríamos de saber sobre o que está acontecendo nessas partes da atmosfera. Relataram que um objeto avermelhado, alongado e chato cruzou o céu 3 vezes de leste a oeste e de oeste a leste. Foram fotografados vários objetos. A ONU não parecia um avião. Ela teve um contato imediato de 3º grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana está aqui para trazer muitos planetas, astros, estrelas, avistamentos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Talbaraíso, Eduardo Oliveira, o nosso Fox Barba. Como estás? Mais um dia em como é que é? Talparaíso? Taubaparaíso? Enfim. Talbaraíso, cara. Talbaraíso. Muito bem. E lá, em Jaboticastrônomo, Gustavo Cordaccione. Como estás, meu caro Guto? Eu estou cada vez mais farto. É isso. Só isso? Estou cada vez mais farto. Tá bom. Do que... Jamais saberemos. Então fica aí no ar pra você, caro ouvinte. Eu de volta um pouco mais com minha voz, depois de uma semana totalmente constipado, respirando um pouquinho melhor, né? Mas a situação aí das queimadas e fumaças de nosso Brasil não mudou muito, né? Deu uma melhoradinha aqui pra nossa região, por causa de uma chuvinha, mas não... ainda o problema está persistente, esperamos que melhore. Bom, meu caro ouvinte, você que está nos acompanhando, vindo aí do episódio sobre o SET, né, a pesquisa SET, você, obviamente, né, naquele papo, em alguns pontos eu acredito que você quis ficar sabendo um pouquinho mais, né, principalmente aquela conversa sobre esfera de Dyson e escala Kardashev. Não teremos esse episódio aqui no nosso podcast, mas, para nossa felicidade, nós temos um amigo muito gente boa, que é o Alexandre, do Além da Imaginação, que já soltou um episódio sobre a escala Kardashev com a nossa participação. Então a nossa energia caótica daqueles momentos finais de episódio ou aqueles momentos específicos de episódio, nós levamos ao Além da Imaginação. O nosso caro Alexandre nos chamou, fez um convite, nós aceitamos e fomos lá participar com ele do Além da Imaginação, um episódio especialíssimo sobre a escala Kardashev. Falamos um pouco mais, então é um episódio que ele acaba se estendendo do episódio do 7 que nós fizemos na semana passada, beleza? Então, se você quer ouvir um pouquinho mais sobre esse papo, vai lá, Além da Imaginação, e você consegue ouvir essa conversa. Beleza? Ficou muito massa, né, senhores, a gravação, né? Eu não sei como que o Alexandre aguentou a gente lá, né? Eu acho que talvez a gente
aproveitou o espaço do podcast do Alexandre pra fazer o que a gente não tem coragem de fazer aqui. Que é soltar os cachorros, né? Soltar os demônios. Liberar né? os demônios, né? Ele deixou. Ele deixou. Por conta e risco dele. Ele que assuma. Se eu solto o pitbull dentro de casa, eu tenho que saber, né? Já sabemos também que foi a nossa primeira e última participação no Além da Imaginação. Provavelmente. Talvez a primeira e última, porque depois daquela participação, não sei se o podcast foi cancelado, né? Porque, olha, a gente saiu um pouquinho do cabo ali, mas o Alexandre deixou... Não é questão dele ser cancelado, porque a gente não falou nenhuma polêmica lá demais, assim. Não, é cancelado pela zoeira mesmo. Muito louco mesmo. Pela zoeira mesmo. Cancelado pela zoeira que a gente fez no episódio. Mas ele deixou. Falou, não, bota pra ferver o negócio aí, e a gente zoou legal. Mas o papo em si foi muito massa também. Envolveu filosofia, junto com astronomia, junto com física. O papo foi bem maluco. Foi bem louco mesmo, assim, de explodir cabeças. E outro recado que eu quero deixar pra vocês... nós estamos chegando a quase 1 ano de podcast, e em busca de melhorar o nosso conteúdo, melhorar o nosso trabalho, até porque a gente quer que o podcast cresça e apareça cada vez mais, né? Nesses últimos meses aí nós tivemos bons feedbacks, mas ao mesmo tempo, com ele crescendo, a necessidade de melhorar algumas coisas é sempre constante. Então, a partir desse episódio, nós vamos liberar no nosso Instagram, lá no nosso link né, o Linktree, né, que o pessoal fala, que é aquele link que tem todos os links, né? Nós vamos deixar lá na nossa bio. O senhor, né, o agregador de links. Lord of the Links. E vamos deixar nele um link para uma pesquisa de satisfação do cliente que nós faremos para poder melhorar um pouco mais e entender quem é o nosso público, entender um pouco melhor o nosso público. Então gostaríamos encarecidamente pedir para vocês, é rapidinho, não é uma pesquisa longa, então vai lá, eu vou deixar também o link, esse link sempre tá nos nossos episódios, né? O agregador dos links aí, ele sempre tá lá, então é só você abrir, em uma das abinhas vai ter lá a nossa pesquisa de satisfação, tá? Pra gente poder entender um pouquinho melhor vocês e poder fazer um trabalho legal. Muita gente às vezes faz um comentário ou outro no Instagram, no YouTube, no próprio Spotify, às vezes com uma crítica construtiva tal, falando sobre, né, a forma como a gente apresenta, o tempo do episódio, o conteúdo, né, brincadeiras e tudo mais. Então a gente optou por fazer essa pesquisa e lá tem um espaço para você poder dar o seu feedback e tudo mais. Fica tranquilo, a gente não vai ficar expondo ninguém aqui, falando nada de ninguém. Estamos abertos para melhorar, né? Para a gente poder fazer um trabalho legal para vocês. Não, é só reiterar a importância disso para a gente realmente ter um feedback do público. A gente tem isso de forma aberta nas nossas redes, nos comentários do Spotify e também pelo grupo de apoiadores, mas aí o grupo de apoiadores é mais restrito numericamente falando, então assim a gente pode ter uma noção melhor da impressão que o nosso público tem do trabalho que a gente vem fazendo aqui e a partir daí direcionar as nossas próximas ações. É totalmente anônimo, tá? Se você quiser dar algumas informações genéricas lá a seu respeito, você pode dar. E tem também uma caixinha de recados livre lá, que você pode ignorar se você quiser. Enfim, é uma pesquisa super rápida, mas é bem completa e é muito importante pra gente. Muito bem, meus amigos, é isso. Está dado o recado para vocês então, e vamos para o nosso episódio, o qual trataremos sobre astrônomos e OVNIs. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe, para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast.
Muitas vezes falamos sobre a relação entre cientistas e a ufologia, tanto nos dias de hoje como nas décadas passadas. É muito comum vermos cientistas, especialmente astrônomos, com uma postura pouco receptiva ao debate sobre o fenômeno ufológico. Por outro lado, existem também aqueles que são mais abertos ao debate e realmente interessados em avançar na compreensão do fenômeno. Exemplos que mencionamos com frequência são o astrofísico e cientista da computação francês Jacques Vallée e o astrônomo americano J. Allen Hynek, considerados pioneiros da abordagem científica na ufologia. Vallée é apontado como um dos principais propositores da hipótese interdimensional, que abordou em livros ainda nos anos 70. Nas décadas anteriores, Hynek trabalhou com militares dos Estados Unidos investigando casos ufológicos. Vallée viu um objeto não identificado no céu em maio de 1955 em sua casa em Pontoise, norte da França. 6 anos depois, quando trabalhava no Comitê Espacial Francês, ele testemunhou a destruição de fitas de dados de rastreamento de um objeto desconhecido em órbita da Terra. Esse satélite tinha uma órbita retrógrada, uma órbita que faz com que o satélite viaje ao contrário no sentido de rotação da Terra, numa época em que não havia foguetes com potência suficiente para lançar satélites nesse sentido. A equipe de Vallée achava que tratava-se de um satélite natural, um pequeno asteroide capturado pela gravidade da Terra. A opinião do cientista mudou quando um oficial não identificado foi até o Observatório de Paris, onde trabalhava, e apagou a fita. Em uma ocasião, J. Allen Hynek tirou 2 fotos de um objeto discoide com um domo através da janela de um avião a 30 mil pés, cerca de 9 quilômetros de altura. O avistamento durou tempo suficiente para que ele procurasse pela câmera sob seu assento. O objeto acompanhou o avião, que se movia a mais de 960 km horários. Sobre esse caso do Vallée, ele trabalhava no... Bom, talvez com certeza o Eduardo pode saber disso melhor do que eu, mas era o centro de controle, a área de satélites da França, né? Isso aí nos anos 50, né? 60, por aí. Aquilo ali era uma ciência nova, né, cara? Satélites em órbita para comunicação, e estava sendo implementado também muito em função da Guerra Fria, né? Questão de OTAN contra o Pacto de Varsóvia da União Soviética. E nesse contexto dele trabalhando ali, que ele viu essas fotos e essas informações sobre um OVNI sendo censuradas e destruídas, né? Aquela instituição, ela ajudou na formação do Centro Nacional de Estudos Espaciais da França, que é como se fosse uma NASA francesa, um INPE francês, enfim. E nessa época, justamente, a gente estava ali prestes a iniciar a corrida espacial. Na verdade, a corrida espacial já estava acontecendo, né? Eu acho que erroneamente as pessoas consideram o começo da corrida espacial com o lançamento do Sputnik, o que não é verdade, porque a corrida já existia. Já, quando estava com o Parsons lá atrás, já estava rolando, né? Sim. A busca pelo desenvolvimento dessas tecnologias já existia, né? Então, existia também o medo de que o outro lado desenvolvesse alguma dessas tecnologias antes, então era necessário manter os olhos no céu procurando por objetos que estivessem em órbita da Terra. E aí a equipe do Vallée descobriu, né, e descobriu esse objeto em órbita retrógrada, o que não fazia sentido para a época, porque não existiam foguetes que têm potência para lançar satélites em órbita retrógrada, porque requer uma energia muito alta, porque você precisa contrariar o sentido natural de rotação da Terra. E isso foi reportado, obviamente, e eu não me lembro se em 1 ou 2 dias depois veio esse militar que não se identificou e apagou as fitas que tinham as informações ali de rastreamento. E não falou nada para ninguém e foi embora. Então, a partir dali, ele passou a achar que realmente poderia existir algum tipo de acobertamento acontecendo dentro
dentro de meios científicos e militares, né? Mais por iniciativa dos militares do que dos cientistas, porque os colegas dele e ele próprio ficaram um pouco assustados com aquilo que eles viram. Mas o Vallée, ele já tinha tido um avistamento, né, quando ele tava entrando na adolescência, lá em Pontoise, na França. Parece que tava ele e a mãe dele no jardim da casa e eles viram uma bola de luz no céu, era de dia, e um amigo dele da escola que tava do outro lado da cidade, então essa bola de luz estava no meio entre eles, também viu. Então ele já tinha tido essa experiência. Depois, 6 anos depois, isso aí foi a formiguinha que picou ele ali, cara, deixou a curiosidade nele, porque ele já tinha tido um caso ali, já tinha tido um avistamento aí, lidando com esses dados, essas informações, ele viu que aquilo era uma coisa muito estranha, e logo em seguida vem um cara e apaga tudo. Daí pra frente é onde a chavinha virou na cabeça do Vallée, né? Tanto pra pesquisar, pra suspeitar o que os militares lá na França escondiam, quanto também pra pesquisar o próprio fenômeno, né? E isso fez com que ele, com o seu background científico, contribuísse muito para esse meio, pro estudo da ufologia, né? A gente falou que ele e o Hynek são os patronos, entre aspas, da ufologia científica. Então, no caso do Vallée, esses 2 acontecimentos, o avistamento que ele teve na casa dele e a questão que ele experimentou, acho que foi no Observatório de Paris, na destruição da informação ali do satélite, esses foram os momentos que fizeram com que ele tomasse esse caminho. E aí ele teve também algumas outras situações que ele pôde vivenciar, investigando alguns casos, né, depois disso, como a gente falou, por exemplo, que ele veio ao Brasil para ajudar a ver a questão do caso das máscaras de chumbo, outros casos. Enfim, esse cara viajou o mundo inteiro. Operação Prato ele teve aqui também. Na Operação Prato. O Vallée veio 3 vezes pro Brasil, no total. Mas aí já foi quando a chave já estava virada, né? Mas o que fez com que ele realmente... ele já era um autor, já. Ele já era, entre aspas, um ufólogo. Mas o que fez ele realmente entrar para esse meio foram esses 2 acontecimentos. Só pra deixar bem claro, nós iremos, tá, gente? Eu sei que deve ter gente que se pergunta, fala, pô, esses caras falam tanto do Jacques Vallée, vocês nunca vão fazer um episódio sobre ele? Vai chegar um momento que a gente vai fazer, né? E, obviamente, a gente quer fazer um negócio especial. Talvez o personagem que a gente mais fala aqui no podcast, desde quando começou. Eu acho que vai ser o mês Jacques Vallée, hein? Pode ser. E dá pra fazer fácil. Um episódio, a semana do Jacques Vallée. Um episódio sobre ele, aí um episódio sobre um livro dele. Tem muita coisa. Tem bastante coisa pra falar sobre ele. E é uma figura que é viva ainda. Então, assim... tem coisa ainda que ele pode falar no meio disso, né? Que ele ainda está falando. Então, cara, eu acho muito viva louco e é ativa. Eu acho muito louco pensar que, assim, tipo, o Vallée tá vivo e ele, assim... Ele era o segundo tenente do Hynek. Que era o cabeça do Blue Book lá, né? O diretor do Blue Book. Pô. É muito louco, é muito louco. Mas nós não vamos adentrar muito ao Vallée, né? Nesse episódio, nós vamos adentrar nesses pontos, né, mais específicos da ciência. Mas fiquem tranquilos que um dia, não sabemos quando, vamos pensar nisso certinho, mas um dia vai sair o episódio específico do Vallée, sim, porque é necessário. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Nesse episódio, vamos conhecer outros nomes de cientistas famosos, alguns nem tão famosos assim,
que alegaram ter visto OVNIs ou que se posicionaram abertos a participar do debate sobre o fenômeno. Para fugir do óbvio, nós não incluímos nomes de cientistas que se manifestaram nos últimos anos, como a Aviloeb. Em outros episódios, a gente já falou sobre esses cientistas. Sobre o Aviloeb, especificamente, a gente falou na parte 2 das duas partes que nós fizemos sobre SETI. No episódio lá no início do podcast, existe também um episódio sobre a Sol Foundation, e ali são citados alguns cientistas também que têm uma abertura para discussão desse tipo de fenômeno. Então, hoje nós não vamos focar nesses cientistas para que não fique muito batido, digamos assim, esse tema. Exemplos desses cientistas podem ser encontrados em registros feitos na época do auge da febre dos discos voadores, nos anos 60. Em 64, o Comitê Nacional de Investigação sobre Fenômenos Aéreos, o NICAP, uma ONG americana que pesquisa, né, que faz a pesquisa ufológica, publicou um compilado, fez ali uma publicação de um compilado feito pelo pesquisador Richard Hall. A NICAP coloca-se como um grupo muito científico, pragmático e com forte veia acadêmica, com PhDs em sua direção. A compilação de UFO Evidence, a evidência OVNI, pode ser encontrada em várias bibliotecas universitárias pelos Estados Unidos, e o que mostra a seriedade do estudo. A maioria dos casos era relatada por meio de canais civis e enviada ao NICAP. Então, apesar de ter um nome, né, Comitê Nacional de Investigações, dá a impressão que é um órgão de governo, né, mas não, é uma ONG, né, que estudava o assunto. E enquanto por um lado você tinha os relatos militares nas mãos dos militares, aqui tinha uma ONG que coletava informação por canais civis. A compilação The UFO Evidence inclui diversos relatos feitos por cientistas. Essa lista contradiz a máxima de que cientistas não veem OVNIs. Devemos nos lembrar de que muitos não relatam o que viram por medo de serem ridicularizados, assim como a maioria das pessoas. Então essa compilação acaba sendo uma espécie de amostragem do que cientistas, assim como tantas outras pessoas, viam às vezes naquela época. Essa instituição, ela acaba sendo quase que um Cioane da ciência nos Estados Unidos. A gente pode pensar assim, porque são só cientistas, agora a gente não tem militar. Meio que uma... Mas o Cioane era militar, né? Então, é isso que eu ia falar. A única diferença é que o Cioane, ele não era uma ONG, né? Ele era uma coisa que tinha envolvimento até com o governo. Mas eu falo assim, na questão do Cioane, porque foi um pessoal, né? Uma coisa ali que o pessoal se juntou e falou, vamos estudar esse negócio. E não tinha muito ali, muita divulgação, não era uma coisa ali com muito apoio, né? Existiu, teve resultados, né? Mas acabou no meio do caminho e não se falou nunca mais. Só que eu acho que aí o peso é um pouco maior, porque a gente tá falando de cientista, né, cara? Acho que é muito mais difícil para um cientista tratar esse assunto do que um militar. Porque o militar, ele pode estar tratando e ele tá falando de ameaça, questão de defesa, enfim. Agora, um cientista, ele vai contra paradigma dele, contra coisas de que ele ensina, né? Uma coisa que a gente não é dessa época, mas um cientista que é um pouco mais contemporâneo, mas ainda assim antigo, e que passa por um pouco dessas dificuldades, que a gente cita bastante também aqui, é o John Mack. É um cientista da mente, né? Um psicanalista, psiquiatra de Harvard, e que passou por essas situações, né? De ser ridicularizado, de ter toda essa situação. Então, é interessante de saber que em meados da década de 60, no meio ali de uma série de outros movimentos militares, a gente tem um movimento científico independente, sem o apoio do governo, fazendo esse tipo de estudo.
Esse comentário aí de que o NICAP é o Sioane, eu diria que seria o Sioane civil, né? Porque talvez a melhor analogia com o Sioane fosse o próprio projeto Blue Book. Mas, com as devidas proporções, né? O Blue Book durou muito mais tempo, enfim. Mas a gente tinha também aqui no Brasil, naquela época, algumas organizações da sociedade civil, digamos assim, né? Pessoas comuns, civis, que queriam saber a respeito do assunto e tentavam fazer pesquisa da forma como conseguiam. Os grupos ufológicos. Porém, nós não... Sim. Porém, nós não tínhamos, nessa época no Brasil, um envolvimento tão grande de acadêmicos. E eu acho que até hoje nós não temos. Então, nós não tínhamos cientistas realmente interessados em pesquisar esse tipo de caso. E a NICAP era justamente o lugar para onde os cientistas se direcionavam quando viam alguma coisa ou quando tinham interesse em participar de alguma pesquisa. Além do próprio projeto Blue Book, claro, né? Onde as pessoas podiam contatar a Força Aérea para fazer algum relato. Enfim, geralmente a própria Força Aérea descobria os casos por meio de imprensa, por exemplo, e a partir daí ia atrás. Mas existe aí um paralelo que a gente pode traçar entre essas instituições e projetos dos Estados Unidos e do Brasil nessa época. Infelizmente, depois de muito tempo, esse paralelo, eu acho que ele se perde, especialmente nos últimos anos, porque nos últimos anos a gente viu uma reorganização de instituições independentes e alguns cientistas e tal, como a gente falou em episódios passados no exterior, mas a gente não viu isso no Brasil, pelo menos não ainda. Espero que isso mude. Então, cara, tá sendo uma grata surpresa pra mim descobrir pelo menos muitos materiais de mestrado, de doutorado, de TCC de graduação, relacionados à ufologia dos últimos 10 anos, 8 anos pra cá. Eu tenho encontrado bastante coisa sobre aspectos diferentes. Até o próprio episódio que a gente fez sobre o Sioane, né, foi fruto da pesquisa, a fonte de pesquisa dele foram teses de mestrado, né? Então eu acho que no momento os cientistas que se interessam sobre esse assunto, que podem começar a fazer pesquisa no Brasil sobre isso, talvez eles estão ali em seus inícios de carreira, sabe? Vamos ver se com a situação que está acontecendo hoje, o assunto está sendo mais explorado, tendo mais visibilidade, e com coisas como ex-oficiais do governo americano trazendo informações, vamos ver se essa nova onda de cientistas brasileiros que pelo menos acham o assunto interessante o bastante para fazer uma tese de mestrado, se a carreira deles vai continuar tocando esse assunto lá na frente ou não. Contribua com O Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Vamos começar com o mais famoso da lista, Clyde Tombaugh, descobridor de Plutão. Em 1973, ele deu uma entrevista ao jornalista de astronomia sueco-russo Eugene Semichov no jornal Expressen e falou sobre o assunto. O livro De Otroliga Fatum, na tradução Os Incríveis Discos, de Semichov, traz a entrevista de Tombaugh com um relato de seu primeiro avistamento. O astrônomo disse que seu primeiro avistamento ocorreu em Las Cruces, sul do estado do Novo México, em 20 de agosto de 49. Na época, ele trabalhava no campo de testes de White Sands, nos primórdios do que se tornaria o Programa Espacial Americano.
Era chefiado pelo famoso cientista e engenheiro Werner von Braun, que não testemunhou o avistamento. Tombaugh comandava o controle óptico da trajetória de voo de um novo foguete. Segundo ele, era uma noite incrivelmente escura, com até estrelas de sexta magnitude claramente visíveis. É raro que estrelas dessa magnitude sejam visíveis a olho nu. Abro aspas para o relato dele. Era por volta de 22h45 quando pontos de luz em movimento apareceram quase no zênite, que é o ponto mais alto do céu. Brilhavam fracamente em vermelho esverdeado na frente e pareciam estar distribuídas geometricamente de maneira igual. 2 ou 3 na frente e atrás e uma nos extremos de cada lado. O grupo todo não era maior do que o tamanho aproximado da lua cheia. A formação se estreitou enquanto se afastava, meio que se encolheu em largura, como um padrão geométrico faz se você o vê por baixo primeiro diretamente e depois parcialmente. Ao mesmo tempo, vi uma luz cerca de 35 graus acima do horizonte. Eu as vi por apenas 3 ou 4 segundos. Não havia som. Abre aspas. Eu apontei, mas minha esposa só conseguiu ver por um segundo antes de desaparecerem. Eu nunca vi nada como isso durante todos os meus anos observando o céu. Fecha aspas. Tombaugh falou sobre possíveis explicações para o que viu e sobre outros avistamentos. Aspas outra vez. Não podemos excluir a possibilidade de que alguns dos casos de OVNI sejam visitantes extraterrestres. Levei muito tempo para acreditar antes de ver uma prova autêntica. Tenho que ser reservado. Não posso dizer sim nem não. Tem havido tantos excêntricos e fraudes neste campo e tantos julgamentos falhos, OVNIs certamente terminam em má reputação. Fecha aspas. O astrônomo teve outros avistamentos. Aspas, nos anos 50 vi mais 2 OVNIs, se posso chamá-los assim. Também foi aqui em Las Cruces. Eles eram totalmente diferentes, não tinham semelhanças com os objetos retangulares. Vi um deles em plena luz do dia. Era como uma estrela gritante, com luz intensa, mais brilhante do que Vênus. Dizem que os OVNIs usualmente digressionam, mudam de direção em ângulo reto, mas eu nunca vi algo assim. Fecha aspas. Nessa entrevista, nos anos 70, ele evitou falar muito sobre esse avistamento, levando a conversa num tom mais genérico. Abre aspas mais uma vez. OVNIs têm sido classificados em cerca de 12 de formas diferentes, mais ou menos uma da outra. Eles têm sido observados em radar e, portanto, não são imaginação. Também têm sido fotografados e, com isso, não me refiro a todas essas fotos falsas. Continuando a fala dele na entrevista, foi sugerido que podem ser concentrações de plasma na atmosfera levadas a grandes alturas por alguma fonte de energia da natureza sobre a qual ainda não sabemos nada. Acredito que essa seja uma possibilidade. Essas coisas podem se mover na baixa troposfera, podem existir na estratosfera, a 15 km, ou na ionosfera, de 80 a centenas de quilômetros de altura. Não sabemos tudo o que gostaríamos de saber sobre o que está acontecendo nessas partes da atmosfera. Ele encerrou o assunto, deixando-se aberto para possibilidades. Quem sabe, pode até ser espaçonaves alienígenas que em poucas ocasiões visitam nosso planeta, quem sabe. É possível que as estrelas em nossa vizinhança estejam cercadas por planetas onde habitam civilizações avançadas, que chegaram à aeroespacial muito tempo atrás, mas se viajariam é uma questão aberta. Então aqui em 1973, essa entrevista? Foi, né? Foi 73, ele já fala aqui sobre a possibilidade de que esses fenômenos sejam causados por visitantes de estrelas próximas, né, que teriam se desenvolvido em planetas, em estrelas próximas, porém os exoplanetas só começariam a ser descobertos ali em meados dos anos 90, especialmente do meio dos anos da década de 2000 para frente, tá? Mas já se sabia que era uma possibilidade e tudo mais, mas nunca tinham descoberto um.
E ele realmente estava aberto a possibilidades, desde as mais tradicionais dentro da ciência até aquelas que eram vistas pela maior parte dos cientistas como muito pouco prováveis e, como ele mesmo disse, possibilidades que geralmente acabam em má reputação. Isso é um problema que a gente tem dentro da academia até hoje, pelo menos na maior parte da academia, né? Sempre que você tenta falar com cientistas a respeito desse assunto, a coisa fica um pouco difícil. Cara, eu achei muito interessante essa fala, né, da questão de terminam em má reputação. Aí me deu um gatilho aqui, um pensamento, né? Imagina o tanto de cientistas que simplesmente não fizeram mais pesquisa sobre o assunto, não falaram sobre o assunto por conta de causar essa má reputação. E aí, essa má reputação, ela foi trabalhada por muitos anos por militares, governos, a mídia, essa má reputação da ufologia, e aí fez com que vários outros cientistas que surgiram durante os anos em outras faculdades, em várias outras faculdades, não falassem mais sobre o assunto. E agora, como o Guto disse, a gente começa a ver mais uma vez algumas pessoas fazendo teses de mestrado, né? A gente teve aí o Edgar, né? O Edgar Ismanioto, que teve tese sobre o assunto, o pesquisador que trouxe, né, a matéria do Cioane, que a gente também trouxe no episódio, enfim, né, até você, Eduardo, que é um jovem estudante aí, tá, né, fazendo mestrado, terminando, né, outras pesquisas, é um físico que também se interessa pelo assunto. Ou seja... Só uma correção à história do mestrado aí, tá? O que é? Você não tá fazendo mestrado? Não, ainda não. Se pá, começa ano que vem, mas vamos ver. O Du me corrigiu aqui até, não é mestrado, é doutorado, é ensiodado, sei lá o que é. O que você tá fazendo, Eduardo? Eu tô concluindo uma graduação, só que eu faço 2 graduações ao mesmo tempo. Beleza. Não é mestrado, eu tô fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Beleza. Não vale fazer 2 faculdades, não conta como mestrado? Pra mim conta, eu não tenho faculdade, então pra mim poderia, conta. Né? Pra mim conta. Então, assim, a gente tem novos pesquisadores surgindo e se interessando pelo assunto. Aí me vem a pergunta, o quanto de pesquisadores que não quiseram entrar no assunto só por conta dessa questão da má reputação? Nesses últimos 30 anos aí, vai. Não só pesquisadores, né? Acho que qualquer pessoa que testemunhou isso ou que teve interesse pelo assunto. É que pesquisadores, cientistas, no caso, seriam aquelas pessoas que poderiam mais facilmente avançar nosso conhecimento sobre o assunto, né? Mas com certeza é um número grande. Mas tem um negócio que eu acho interessante nesse depoimento dele aqui, nessa entrevista. Não sei se isso é uma coisa que ele chega a falar ali ou um pensamento que me vem enquanto a gente tava ouvindo o que ele falou, né? E o Eduardo mesmo disse, né? Os primeiros exoplanetas a gente foi descobrir na década de 90. Só que desde os anos 40, na verdade antes, já existiam pessoas falando, olha, existem seres de outros planetas. A gente esquece que acreditar não apenas em extraterrestre era estranho, mas em outros planetas, né? Porque só se conheciam aqueles que a gente sabe do nosso sistema solar e o resto era ficção, tão imaginação quanto você acreditar num ET e acreditar num outro planeta, as duas coisas estavam no mesmo nível. Os exoplanetas, ou a crença em exoplanetas, foi o motivo pelo qual o Giordano Bruno foi queimado vivo no Campo das Flores em Roma em 1600, porque ele dizia que as outras estrelas eram como se fossem o Sol e em volta delas giravam planetas como a Terra e os outros planetas do Sistema Solar. Então não só ele afirmou que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol e disse que as outras estrelas também tinham seus próprios planetas, o que para a época, né, era um convite para a Inquisição chegar e falar assim, olha, por favor, você gosta de churrasco? Me prenda, me torture, né, me mate e tal. E, geralmente as pessoas eram mortas antes para serem queimadas depois,
porque o fogo purificaria a alma e tudo mais, só que as alegações do Giordano Bruno eram tão transgressoras heréticas, que ele precisaria ser queimado vivo, entendeu? Para ajudar a alma dele. E aí, enfim, exoplanetas, motivo pelo qual o Giordano Bruno foi queimado vivo. Outro ponto da hora que eu achei, né? Ele traz a visão do bioplasma, né? Que as pessoas, que o pessoal já trata hoje ainda como uma possível explicação dos fenômenos, de que os fenômenos, na verdade, não é nada extraterrestre e tal, e que seria uma forma de plasma, uma vida, né? Uma nova forma de vida né, de plasma e tal, e que se hospeda ali entre ionosfera, enfim, né, estratosfera. É interessante, visto na década de 60. Cara, só alguém que... já com uma visão disso. Exato, mas assim, quando fala isso, cara, vida... Quando tava falando, por exemplo, ali das camadas da, né, troposfera, ionosfera, atmosfera, tentar visualizar isso na minha mente é muito difícil, sabe? Eu não tenho uma imagem de como seriam cada uma dessas camadas. Então, quando o Rebisso falou pra gente que quando o Jacques Vallée esteve com ele lá no Pará e que o Vallée considerava seriamente a hipótese de que alguns avistamentos, alguns fenômenos seriam formas de vida que nós desconhecemos e que estariam na nossa atmosfera. O meu desconhecimento visualmente sobre como seria essa região do nosso planeta, a atmosfera, é tão grande, eu não consigo ter uma imagem de como seria isso na minha cabeça, que eu acho que é possível, sabe? E eu queria até aproveitar que o Eduardo tá aí, assim, plasma, beleza. Eu também tenho uma dificuldade de tentar criar uma imagem na minha cabeça do que é um plasma, ainda mais um plasma vivo. Quando fala plasma, pra mim, eu imagino uma geleia. O que é um plasma, velho? Bom, então, primeiro as camadas da atmosfera, né? Sabe qual é uma forma muito bacana de você construir uma imagem sobre as camadas da atmosfera? Com as camadas de uma cebola. Ó, é o seguinte, vai ter que ter camisa. Vai ter que ter camisa, hein? Vai ter que ter camisas camadas. Não, mas é sério. Camadas, cebolas. Mas é sério. Pensa que a partir da superfície da Terra a gente vai adicionando camadas ali, né? Então a primeira camada que a gente tem ali, como ele tinha falado, né, o Clyde Tombaugh tinha falado no relato dele, que elas vivem na troposfera, né? Que esses plasmas podem existir na troposfera. A troposfera acho que vai até 12 quilômetros, se não me engano. Se não é 12, é 10 quilômetros, alguma coisa assim. Mas eu me lembro bem que a altitude, é próximo ali da altitude dos aviões de linha. Tá? Então a primeira camada da atmosfera é ali. E ali nessa primeira camada a gente tem a temperatura ali que chega a 50, 60 graus Celsius negativos. Uma das formas da gente separar essas camadas é justamente pela temperatura do ar, temperatura e densidade especialmente. Então a troposfera é a primeira camada. A segunda camada, que é onde está a camada de ozônio, tá? É a estratosfera. Então ela vai ali de 10, 12 do fim da troposfera até 50 quilômetros. E aí a temperatura, ao contrário do que acontece na primeira camada da troposfera, a temperatura dela começa a subir à medida em que a altitude vai aumentando. Então você vai se afastando do chão, o ar vai começando a ficar mais quente. Então de menos 50, menos 60 graus, ele chega a menos 20, menos 15 graus Celsius mais ou menos, tá? A camada de ozônio, ela tá na parte baixa dessa camada da estratosfera, tá ali em torno de 20 quilômetros mais ou menos. E a estratosfera vai até 50 quilômetros. Depois vem a mesosfera, que vai até 90 quilômetros, e a temperatura aí volta a cair de novo,
Chega até Nossa, que menos 100 loucura. graus, eu acho. Tem uma faixa no meio ali que fica mais quente. Fica mais quente. E essa camada da mesosfera é onde as ondas de rádio são refletidas, tá? Justamente porque a densidade do ar ali, por conta da temperatura, ela é propícia para esse tipo de reflexo. Essa camada aí que é um pouco mais quente aí, será que não poderia ser aí que essas bioplasmas viveriam? Baseado talvez, em nada, né? Talvez. Essa opinião. Então, eu vou mas, chegar no plasma. Assim, ó, recentemente saiu uma matéria falando de micro-organismos que foram encontrados nessa área aí, nessas... sim. Nessas... Em altas altitudes. Em altas altitudes. Sim. Então, assim... mas aí... É assim, diferente. Isso, sinceramente. É diferente. Porém, é uma coisa que reforça, né? Acaba reforçando essa possibilidade de vida nessas altitudes aí. Então, ela reforça um pouco mais essa teoria de que o plasma seria uma forma de vida que vive nessas alturas, né? Mas, assim, uma coisa é a gente tá falando de micro-organismo que pode ser encontrado até em pressão absurda aqui na Terra. Então, é bem diferente. Mas, enfim, né? É mais uma hipótese. Só para fechar lá as camadas da cebola da Terra... troposfera, estratosfera, mesosfera, depois vem a termosfera, que começa em 90 quilômetros, eu acho. Entre 86 e 90 quilômetros. É ali na termosfera que a gente tem, por exemplo, as estrelas cadentes. E é na termosfera que está a linha de Kármán, de 100 quilômetros de altitude, onde oficialmente começa o espaço sideral. E aí, depois da termosfera, que chega até uns 600 quilômetros mais ou menos, existe mais uma camada que é a exosfera. Mas aí você já está, para fins de engenharia, por exemplo, você já está no espaço, né? A densidade do ar ali é tão baixa que vai demorar muito tempo para que o arrasto do ar, né, ele seja sentido. Então, satélites que passam anos em órbitas mais baixas, eles sentem esse arrasto nessas camadas. A Estação Espacial Internacional, que está em órbita há mais de 20 anos, ela sente isso. Mas um avião, uma nave que faça um voo de poucos minutos, ali ela não vai ter esse arrasto de forma tão expressiva. E aí nessas camadas, por exemplo, que acontecem as auroras. E as auroras são um exemplo de plasma. Plasma como eu gosto de explicar, né? Plasma é o quarto estado da matéria. Todo mundo conhece o sólido, líquido e gasoso. Se você tem uma pedra de gelo, aquilo ali é água sólida. Você tira esse gelo do congelador, coloca ali na pia. Ele vai começar a trocar calor com a pedra da pia, com o ar, e vai chegar à temperatura ambiente, na forma líquida, né? A água. Se você continuar esquentando essa água, colocar numa panela, colocar no fogão, essa água vai continuar ganhando calor, vai continuar ganhando energia e vai evaporar. Ela entra no seu terceiro estado, que é o gás. Gasoso. Se você confinar esse gás e continuar aquecendo, o que vai acontecer? Os elétrons que estão ligados ali aos núcleos dos átomos, eles vão embora, eles se desligam dos núcleos dos átomos e aí ele fica ionizado. Esse gás ionizado é o plasma. E aí com ele você pode passar uma corrente elétrica, por exemplo. Então, quando se fala em bioplasma, é muito estranho, porque cientificamente falando não faz muito sentido. É uma das... fazendo uma observação a galera da... Cara, bioplasma é como se um gás tivesse consciência. É tipo isso. E ele, tá vendo como é bizarro? É um gás que tem consciência e luz, né? Então, essa é uma das expressões igual robô biológico. Cara, mas um gás que tem consciência é a ideia de fantasma que a gente tem aí, né? Então, aí... O fantasma é vulto. O plasma... cara, esse papo vai longe. Eu acho que se a gente entrar aqui, o papo vai ficar louco. Porque assim... O plasma, quando a gente começa a falar de plasma... E aí, que nem você tá falando, é um gás com consciência, é um fantasma. É a mesma definição
teoricamente, dos espíritas quando tem aquela questão do plasma que sai e tudo mais, né? Então, é outra coisa que se chama de plasma. Não sei se é a mesma coisa, quando a gente fala, então, do bioplasma e do plasma dos espíritas, mas assim, cara, a vertente desse papo vai longe. É tipo, parênteses pra gente pegar e falar assim, opa, pautinha pra outro episódio, porque fica louco o bagulho aqui, entendeu? Só pra fechar, justamente eu acho que o uso desse termo bioplasma, ele não é muito... Ele é genérico, não é muito adequado. Ele fica bem aberto. E justamente acaba tirando tirando aquela imagem de que, putz, eu quero caracterizar isso daqui da melhor forma possível dentro dos padrões científicos. Não, você foge disso. Como, por exemplo, em Varginha, muitos caras que falam de Varginha, eles usam a expressão robô biológico para falar que aqueles seres não eram inteligentes como pessoas, digamos assim, mas inteligentes como animais, sabe? Eles eram como se fossem animais treinados para fazer uma tarefa específica e, enfim. E aí eles usam robô biológico. Não, se é robô, não é biológico, é mecânico, tem componentes hidráulicos, elétricos, enfim, pneumáticos, mas não biológicos. Então a expressão robô biológico, ela é um Frankenstein ali, técnico, que não faz sentido, assim como o bioplasma. Fica meio datada também, né? Hoje acaba ficando datada. Mas só para fechar a ideia aí do bioplasma, é uma expressão que, pelo menos para mim, me traz um conceito que é absurdo e eu não vou falar impossível, mas improvável. Sabe, isso não cabe assim. Não seria a melhor definição para o que pode ser isso. Não faz muito sentido, entendeu? Não faz sentido. Uhum. Sabe qual que é um excelente exemplo de plasma? Fogo. Fogo é plasma. Fogo. Ó, tanto fogo, que raio, o sol. Um exemplo que a gente tem na solda, existe uma solda que é a solda de plasma. A solda de plasma e o corte de plasma. Que você usa o ar, né, com uma velocidade muito maior do que o normal, e aí você aplica ali uma pressão nele, e com o fogo ele consegue cortar uma chapa de metal absurda, né? É uma explicação bem chula do que é o corte do plasma. Mas nada mais é do que um fogo ali numa pressão absurda, tal, com ar. E aquilo ali é de fato fisicamente plasma. Tá? A palavra plasma, ela tem diferentes sentidos. Não, o plasma que a gente falou aqui das auroras, do fogo, do raio, do sol, não é o mesmo plasma que você tem no sangue. Tá? Então, por isso que eu acho que essa palavra... Tem esse termo também. Por isso, é perigoso, né? Por isso que eu acho que essa palavra bioplasma, ela deveria ser substituída por alguma coisa que deixe menos ambíguo, entendeu? Porque aí dá a impressão, especialmente quando você fala do ambiente da atmosfera. Então, plasma na atmosfera, aurora. Entendeu? Não é uma coisa... Mas, cara, quando a gente cria um nome pra alguma coisa, a gente tá passando no nome daquilo ali o nosso entendimento daquilo que a gente tá falando. Né? Então, acho que à medida que a gente vai descobrindo algo, tendo mais informações, esse nome vai mudando. Só que, assim, esse nome, ele, como eu falei, ele indica uma teoria, né? Tem gente que fala que aquilo lá não vai ser isso, vai ser um disco voador, uma nave. Então acabam sendo caminhos e vertentes meio diferentes, assim, dentro da própria ufologia, né? Aproveite, mostre para todo mundo que você pensa fora da caixa. O Contato Store. Com camisetas exclusivas para você e de quebra, você ainda ajuda o nosso trabalho. O link da loja está na descrição do episódio. Em 5 de agosto de 1952, o astrônomo James Bartlett Jr., em Baltimore, em Maryland, fazia observações diurnas de Vênus, quando viu 2 objetos discoides passarem ao sul de Baltimore e virarem para leste. Pouco depois, mais 2 discos apareceram sobre ele, agora com domos no centro. Bartlett
Antes, um cético começou a acreditar, abre aspas, OVNIs existem, são algum tipo de mecanismo, naves controladas de origem desconhecida. Fecha aspas, disse Barley. Esse avistamento aconteceu no mês seguinte a uma onda ufológica que contou com avistamentos e plots em radar nas proximidades de Virgínia e da capital Washington. A onda teve os momentos mais importantes nas noites dos dias 19 e 26. Na noite do dia 26, caças Starfire da Força Aérea decolaram tentando interceptar os objetos, mas não tiveram sucesso. O caso foi investigado pelo Blue Book. Foi investigado pelo Blue Book e foi retratado na série do History Channel também. Mas, em uma noite de setembro de 53, também em Baltimore, Bartlett viu a olho nu 4 luzes grandes. Com binóculos, observou que vinham dos narizes de 2 naves cilíndricas. Ele pôde ver uma cabine no nariz e portas nas laterais da fuselagem de cada nave. No dia 6 de setembro de 54, então um ano depois, na mesma cidade, ele viu 4 objetos em fila. Quando um avião de linha se aproximou, os objetos mudaram de formação, subiram e voltaram a fazer uma fila. Foi uma performance precisa e altamente controlada, disse o astrônomo. Outro astrônomo famoso com relato ufológico é o inglês Sir Hugh Percy Wilkins, que foi chefe da Sociedade Selenológica Britânica e um dos maiores especialistas na Lua do mundo. Num voo entre Charleston, West Virginia, e Atlanta, Georgia, às 10h45 de 11 de junho de 54, ele viu 2 discos radiantes de metal polido, como pratos de jantar. Pouco depois, um terceiro disco se uniu a eles. Em outra ocasião, Wilkins chegou a afirmar ter visto o que parecia ser uma gigantesca ponte artificial ou rodovia na Lua, no mesmo local indicado por John O'Neill. No mês seguinte, a estrutura havia desaparecido. Estruturas, luzes, nuvens e outras observações incomuns na Lua representam um mistério à parte e podemos falar sobre elas em outro episódio. Eu tive contato com um astrônomo amador que disse que viu uma luz se movendo dentro de uma cratera da Lua. Isso aí é uma ocorrência de um fenômeno lunar transiente. São fenômenos que a gente observa na Lua e são muito rápidos, eles duram alguns segundos. Existem algumas explicações para eles, mas também a gente não consegue analisar exatamente um por um, entendeu? Então é como... É aquela história do pode ser 1000 coisas, sabe? Então, existem explicações, mas a gente não tem indicação direta de cada um deles. Só para contextualizar, antes das missões tripuladas para a Lua, no programa Apollo, circulou um relatório que a NASA fez sobre vários desses fenômenos, que foram registrados desde a invenção do telescópio no século XVII, e a NASA queria justamente que os astronautas estivessem cientes de que esses fenômenos aconteciam e que, eventualmente, eles poderiam descobrir as causas desses fenômenos acidentalmente na Lua, né? Quaisquer que fossem essas causas. E não sabiam o que era. Então, queriam avisar, olha... Tem coisas aí que a gente não sabe o que é e é nessa aí que vocês estão entrando, tá? Mas e essa história aí dele ter visto estruturas na Lua? Existem outras situações, inclusive, que até sondas espaciais tiraram fotos de coisas que se parecem com estruturas. Uma delas foi no final dos anos 60, eu acho. Inclusive a foto é de uma resolução muito baixa. Mostra uma torre de acho que 2 quilômetros de altura na cratera Urquhart, que é uma cratera que fica bem no meio da face que a gente vê da Lua. Então é como se essa torre ela apontasse para a Terra, sabe? É até estranho. E a explicação oficial para aquilo é de que é um cristal muito grande.
Pô, como assim? Enfim. Mas tá lá isso aí. Tá lá. E a explicação que se dá é essa e... tá bom, então beleza. Então é real isso. É, tipo, tá lá, tá. Tipo, se hoje a gente pegar e mirar nessa cratera, a gente consegue ver isso aí. A gente não consegue ver muito nitidamente porque a gente tá olhando bem de cima, mas essa sonda foi para lá, entrou em órbita da Lua e tirou fotos em ângulo, né? Então a gente vê essa torre, entre aspas, contra o horizonte lunar, entendeu? E por isso que ela se destaca. Então, agora, pontes, estradas, luzes... Isso é observado já há algum tempo. Quanto às estruturas em si, muitas vezes elas são enganos, digamos assim. Pelo ângulo de iluminação ali, você vê uma estrutura em uma noite e na noite seguinte você já não consegue ver mais. Então, no próximo ciclo, na próxima lunação, né, próximo ciclo de iluminação da Lua, talvez você veja de novo se você conseguir observar exatamente no mesmo momento. Então, isso até que não me chama tanta atenção. O que chama atenção realmente são as luzes. Mas aí existem algumas explicações para isso. Assim como a Terra tem gases presos na crosta, a Lua também tem. E aí quando eles saem, eles podem até se ionizar em contato com o calor do Sol. E aí eles brilham por alguns instantes. Então essa é a principal explicação hoje que se tem para isso. Mas existem outras pessoas nessa mesma época aí do Percival Wilkins que tinham explicações alternativas. Por exemplo, Wernher von Braun, que a gente citou, que foi chefe do Clyde Tombaugh, que descobriu Plutão, né? Não na mesma época, depois. O von Braun ele fez um filme com o Walt Disney nos anos 50 a respeito da visão que ele tinha sobre o futuro da exploração espacial. E lá ele começou a delinear os planos que ele tinha para estações espaciais, coisas assim que apareceram no filme 2001, sabe? Aquelas estações espaciais em rotação, foguetes reutilizáveis, space planes, né? Como o ônibus espacial, uma nave que decola como foguete, pousa como avião e tal. E eles fizeram uma dramatização do que seria a primeira viagem tripulada para a Lua. E aí, nessa viagem, os astronautas, eles não pousam na Lua, eles fazem a circunnavegação, como a Apollo 8 fez, em que eles passam pelo lado escuro da Lua e depois voltam para a Terra. E lá eles veem, eles lançam flares, né, que são aquelas luzes para iluminar grandes regiões e tal, para ver o que existe no lado oculto da Lua. E aí, quando um desses flares chega próximo à superfície, ele ilumina uma cidade. E aí, depois dessa cena, isso na visão do von Braun, tá? Nessa cena aí, os astronautas olham aquilo dentro da nave, eles se olham e não falam mais nada e a viagem segue. E ninguém nunca mais comentou a respeito disso. Então o von Braun ele tinha sim uma visão de que nós não estamos sozinhos no universo, nem no nosso próprio sistema solar. E ali ele colocou essa visão de que poderia ser descoberto alguma coisa muito estranha, entre aspas, na Lua. Esse filme se chama Men in Space e está disponível aí no YouTube completo. Então, o ouvinte aí que quiser assistir esse filme, tem essa cena aí, mais ou menos no meio do filme, só digitar lá no YouTube, Men in Space, von Braun. É um filme de 40 e tantos minutos, de 1955. Então, essa era a visão que o von Braun tinha na época. Outro astrônomo mencionado no relatório é Frank Halstead, diretor do Observatório Darling em Duluth, Minnesota. Em 1º de novembro de 55, ele estava com a esposa em um trem no deserto de Mojave,
quando viu um objeto em forma de charuto com cerca de 240 metros de comprimento. Esse objeto estava acompanhando outro trem sobre uma cordilheira. Então aproximou-se um disco menor, talvez com 30 metros, com um pequeno domo no topo. Os dois objetos eram bem brilhantes. Após 2 ou 3 minutos, ambos acenderam direto e desapareceram em 15 ou 20 segundos. Em junho de 57, Halstead disse, abre aspas, muitos astrônomos profissionais estão convencidos de que os discos são máquinas interplanetárias. Eu acho que eles vieram de outro sistema solar, mas podem estar usando Marte como uma base. Fecha aspas. Em 59, ele afirmou que seu assistente Raymond Matsuhara e outras 16 pessoas observaram uma linha reta preta no solo da cratera Piccolomini, na Lua, em 6 de julho de 54. O astrônomo amador Frank Manning também observou esta linha na mesma noite a partir do Observatório Tulane, em New Orleans. Poucos dias depois, a linha desapareceu. Outro caso curioso aconteceu entre 8h35 e 9h05 da noite de 14 de novembro de 64, em San Miguel, na província de Buenos Aires, Argentina. Benito Reina, diretor do Observatório Adhara, e outros astrônomos relataram que um objeto avermelhado, alongado e chato cruzou o céu 3 vezes de leste a oeste e de oeste a leste. Eles enfatizaram que não poderia ser um satélite por causa das reversões de direção e do fato de que o objeto levou 4 minutos para cruzar o céu. Reina chegou a tirar fotos. O objeto também foi descrito como 3 OVNIs separados seguindo uma rota perpendicular à órbita do satélite Echo 2. Esse satélite era um balão de 41 metros que fazia parte de um projeto de comunicações e atuava como um refletor de sinais de micro-ondas. Foi lançado em janeiro de 64 e funcionou por 5 anos e meio. Um grande orbe de luz amarela com coloração azul foi visto por astrônomos no Observatório de Astrofísica de Monte Isani, nas Ilhas Canárias, em 22 de junho de 76. O fenômeno teve muitas outras testemunhas, incluindo a tripulação de uma corveta da Armada Espanhola. O orbe foi visto ao subir e lançar uma cortina de luz em direção ao chão, iluminando o mar e a areia da praia. A luz parecia subir em espiral em um halo se movendo pela ilha. A luz deixada pelo objeto permaneceu no céu por 40 minutos. Uma foto colorida foi tirada por uma testemunha e liberada posteriormente pela Força Aérea da Espanha. O comandante aéreo das Ilhas Canárias, General Carlos Cabero, disse, abre aspas, tenho a visão de que OVNIs são naves extraterrestres, mas é difícil para postos oficiais admitir que algo existe, assim como é difícil para a igreja afirmar que isso ou aquilo é um milagre, aspas. São diversos casos envolvendo cientistas. Um dos mais antigos a serem bem documentados data de 1878. O astrônomo E.W. Maunder e outros membros do Observatório Real de Greenwich relataram, abre aspas, um estranho visitante celeste, fecha aspas, descrito nos relatórios do observatório como um torpedo ou com forma de eixo. Anos depois, Maunder escreveu que ele se parecia exatamente com os novos dirigíveis Zeppelin. O primeiro voo de um Zeppelin ocorreu apenas em 1900. O relatório da NICAP que mencionamos no início do episódio contém os relatos de Clyde Tombaugh, James Bartlett, H.P. Wilkins e Frank Halstead. Eles estão entre diversos casos que envolvem diferentes tipos de avistamentos. Seguem alguns dos casos mencionados no documento. – 10 de junho de 1947. Um astrônomo anônimo, porém citado como reconhecido, relatou um objeto elíptico que pairou, oscilou e acendeu repentinamente. Verão de 48. Físico Carl Mitchell, 3 discos esverdeados luminescentes passaram pelo céu de norte a sul acima do horizonte 1 segundo após o outro.
20 de maio de 50. Astrônomo e meteorologista Seymour L. Hess. Disco ou esfera em voo aparentemente propulsionado. 3 de agosto de 1951. Astrônomo Walter Webb. Luz brilhante se movendo em trajetória ondulada. 1952, astrônomo W. Gordon Graham. OVNI como um anel de fumaça de forma elíptica e tendo 2 pontas brilhantes de luz em seu eixo maior, passou de oeste a leste. 25 de novembro de 54. Meteorologista Marcus Gersi. 2 objetos luminosos observados a partir de um voo, um circular e um semicircular. 7 de dezembro de 54. Meteorologista R.H. Kleeweg. Disco hemisférico seguido por teodolito. 1957. Astrônomos Bart Brock e A.R. Hugh. Luz brilhante se movendo erraticamente pelo céu. 18 de junho de 57. Físico Henry Carlock. OVNI com halo e, abre aspas, o que pareciam ser 3 buracos de porta. Apareceu repentinamente 2 vezes enquanto ele observava com o telescópio. 9 de novembro de 57. Outra vez, os astrônomos Bart Brock e A.R. Hugh. Luz brilhante se movendo erraticamente pelo céu da Austrália. 10 de novembro de 57. Astrônomo Jacques Chapais. No observatório de Toulouse, observou um objeto amarelo, canário, parecido com uma estrela manobrar por 5 minutos e acender até sumir. Ele disse que era algo que nunca tinha visto antes. 22 de maio de 60. Astrônomo anônimo. Às 9h33, em um observatório não identificado, foi visto um OVNI triangular com cerca de 1/4 do tamanho aparente da Lua, girando em seu eixo e em curso sem alterações. O relato foi cabografado para a NASA em Washington. 16 de março de 61. Meteorologista R.J. Vilela. Objeto semelhante à bola de fogo em voo baixo na Antártida. 20 de maio de 62. Físico A. Money. E outras 6 testemunhas. Luz manobrando com movimentos exatos e mudanças repentinas na velocidade. A lista continua. A máxima de que cientistas não veem OVNIs parece ser uma falácia. Meus amigos, parece que tem caso aí para ser estudado, hein? Não digamos casos, né? Mas assim, é uma quantidade muito grande de avistamentos e tudo por pessoa que estava pesquisando, né? Tava fazendo pesquisa científica. Então, aí entra mais uma vez naquilo que a gente já debateu. A quantidade de pessoas, isso é o que a gente tem em relatório, né? Que a gente tem em documento. Imagina o tanto de astrônomos que já viram algo sobre, né, viram algo semelhante, mas que por conta da ridicularização, simplesmente ficaram quietos e falaram, não é nada, não. Cara, o que mais me chama atenção nisso aí, mais uma vez, é pro fato de que, como é comum, cara. Quando o Jacques Vallée traz, acho que é naquele livro Dimensions dele, que ele fala sobre... Ele dá uma estatística lá, um número de avistamentos que teriam ocorrido na Terra nos últimos 10 anos. Eu não sei realmente de onde ele tirou aquela estatística, mas confio um pouco nas fontes que o Vallée provavelmente tem, mas era na casa dos milhões de avistamentos e contatos, e encontros e tudo mais. E aí você vê a gente pegou um nicho da população, que são cientistas. No público que, como a gente tava falando, né, dizem que nenhum cientista vê isso. Aí pegou aí um intervalo de um pouquinho mais de 10 anos, olha quantos, né, em todos os cantos do mundo. E isso pra mim, cara, me faz imediatamente pensar que, se é tão comum assim... eu não tô encontrando algo que vem de longe, talvez eu esteja encontrando algo que esteja aqui. Isso me vem à cabeça quando penso nisso.
para fechar essa questão da ridicularização que o Vini falou, aquela história de que o projeto Blue Book, na verdade, tinha o objetivo de fazer uma encenação, né? Ser uma demonstração pública de uma coisa, mas na prática ter um objetivo diferente. E isso serviria a uma campanha maior de desinformação das pessoas, que contaria com a ridicularização das testemunhas. A gente comentou isso aqui em outro episódio. A gente falou sobre como pilotos de linha aérea, eles às vezes são... eles podem até ser repreendidos, pelo menos no passado era assim, poderiam ser repreendidos se fizessem algum comentário de que viram alguma coisa, enfim. Cara, eu acho que a questão não é nem... a palavra não é repreendidos, é represália. Eles poderiam sofrer, né, alguma coisa ali, como eu ouvi de um piloto de linha mais de 10 anos atrás, eu acho, num evento de ufologia, inclusive. Ele se apresentou para mim como um piloto de... Eu tinha feito uma palestra na época, depois ele veio conversar comigo. Ele se apresentou como um piloto de uma companhia aérea grande e disse que tinha visto coisas aí 2 vezes, e na primeira vez que ele chegou, que ele pousou, né, foi falar... Tinha perguntado para o controle de tráfego aéreo se tinha algum tráfego ali da forma como ele tinha visto, e disseram que não. Perguntou para outro piloto que passava mais ou menos pela mesma região se ele estava vendo, e ele disse que não conseguia confirmar, mas também não tinha visibilidade adequada da região de onde ele dizia que estava vendo o objeto. Então, também não é um bom parâmetro. Mas aí ele pousou e foi falar com o representante da companhia aérea para saber o que fazer, né? Olha, eu vi isso daqui, e aí? Eu falo com a FAB, o que eu faço? Aí o gerente ali, entre aspas, né, a pessoa que faz ali esse meio de campo ali para ele, falou assim, olha, você pode até preencher aí um documento da FAB, mas do ponto de vista da empresa, talvez seja melhor que você não faça nada. Mas faz o seguinte, guarda essa história com você, quando você se aposentar, você escreve um livro. Foi isso que o cara contou pra mim. Então... Um cara de visão, sim, né? Sim. Mas, enfim, existe uma campanha de ridicularização, por exemplo, nesse meio aeronáutico. Isso aparentemente pode estar mudando, mas no meio científico também. E em cada meio em que essa campanha acontece, ela toma a forma do meio e fica mais disfarçada, né? Então, o cientista ele pode se respaldar na ciência para ter uma visão mais fechada desse tipo de fenômeno, não estar aberto a analisar algumas possibilidades. Eu não vou nem dizer acreditar, porque a questão não é essa. A questão é se interessar por algumas ocorrências específicas e estar aberto a debater algumas possibilidades e pesquisá-las. Então, não é assim que realmente deveria funcionar a ciência, né? Então, a gente tem aí casos de um relatório dos anos 60, por isso que a nossa contagem aí de exemplos, né, parou aí no meio dos anos 60, porque o relatório é de 64, mas, assim, algumas coisas que esses cientistas acreditavam também nessa época, como o próprio Clyde Tombaugh, que chegou a falar e tal, nem tinham sido descobertas ainda. Outro cientista disse que acreditava que existiam bases em Marte e tal, e depois sondas foram para lá e descobriram que Marte era um deserto frio, enfim. Então, muita coisa não era conhecida ainda. A exploração espacial estava começando, né? Então, a visão que a gente tinha para interpretar o próprio fenômeno mudou muito. Tanto que hoje, com a dificuldade de enxergar a viabilidade da hipótese extraterrestre, derrubou a maior parte dessas declarações. Nessa época aí, a hipótese extraterrestre era o suprassumo da ufologia, né? Era a explicação que todo mundo queria para esse tipo de fenômeno. Hoje já não é tão assim. E, inclusive, isso veio por parte da ciência, né? Porque realmente é muito difícil que exista a vida assim, que ela venha para cá e tudo mais, enfim. Mas a situação mudou.
E como eu tinha comentado, algumas coisas ainda precisam mudar, mas fica claro que sim, cientistas também veem fenômenos anômalos, né? Porque a gente não fala mais OVNI. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros. Que belo papo, hein? Que belo papo. Esse foi instrutivo. Esse é um episódio daqueles de poder pegar a turminha ali e falar, ó, senta aqui, vocês vão escutar algumas coisas aqui. A parte sobre explicação das camadas da atmosfera terrestre é pergunta para cair no Enem. Então, podcast O Contato também fazendo o seu papel na educação nacional. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, gente. Foi um papo bem legal. O Guto e o Edu sempre mandando muito bem aí. Uma pauta feita especificamente pelo Du, né? Uma pauta bem elaborada por ele. E ficou bem massa mesmo. Aprendi pra caramba nesse episódio. Espero que você, ouvinte, também tenha aprendido. Meus caros, considerações de vocês? Cara, como sempre, uma aula de ciência, ufologia e entretenimento. Muito obrigado. Apenas que busquem conhecimento. Eu quero, antes da gente se despedir oficialmente, mandar um abraço para os nossos 2 novos apoiadores que chegaram nessa última semana. O Michel, chegando lá de Rio de Janeiro. Um grande abraço para o nosso amigo Michel. E para o meu xará, tem agora um xará meu vindo lá de Franca, o Vinícius, que chegou ali botando o colete de cético do grupo. A cota de céticos do grupo já foi batida. Já batemos a cota de céticos do grupo. E agora qualquer cético que quiser entrar no grupo será muito bem-vindo, como sempre, gente. Claro, com certeza. Serão todos bem-vindos, pois nosso grupo cabe gente pra gente debater com respeito e com educação. A gente consegue debater tudo, né? E o Vinícius se mostrou um cara muito gente boa. Então, bem-vindos vocês aí, Vinícius e Michel, ao nosso grupo de apoiadores. Muito bem, então, caro ouvinte, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.